Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Acabamos então o nosso assunto, a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, como a gente estudou. E agora nós vamos falar de um evento bem importante que aconteceu em 1947 e 1948. Você lembra que um povo que nem tinha território nessa época, mas que foi duramente perseguido por Hitler e seu regime nazista, foi o povo judeu, certo? Então nós vamos estudar nessa semana de aulas sobre a formação do moderno Estado de Israel, quando o povo judeu voltou a ter seu território, e foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Depois da morte de tantos milhões de judeus, 6 milhões de judeus morreram durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, no sexto ano, você se lembra? A gente estudou sobre os hebreus. Os hebreus eram o povo que Deus escolheu. Deus chamou Abraão e disse: De ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E a partir de Abraão, Deus criou um novo povo, dando o filho da promessa, Isaac, né? E aí nós temos os relatos na própria Bíblia contando sobre o povo hebreu. Fala lá na Bíblia dos 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos. Fala lá que José foi levado ao Egito. Aí depois teve a escravidão no Egito. Isso tudo é o povo hebreu, o povo judeu. José depois, José não, depois Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo de lá. O povo atravessou o deserto, 40 anos, e voltou então para a terra de Canaã, onde Abraão já tinha morado, Deus tinha mostrado para ele. E lá em Canaã se estabeleceram, lá tinham os juízes, depois tinham os reis. Tudo isso está relatado na Bíblia e também em outros livros históricos. E o povo hebreu, então, sempre teve a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, como uma norma, como a lei de Deus, como a instrução de Deus para viver. E ali na própria Torá dizia que se eles obedecessem a Deus, Deus os abençoaria, eles estariam na sua terra, mas se desobedecessem, os inimigos viriam e os venceriam. E de fato, o povo de Israel ficou muitos anos na sua terra, mas quando desobedeceram, foram vencidos por outros povos. E você lembra que o último povo que dominou sobre os hebreus, que na época eram chamados de os judeus, o último povo que dominou foi o povo romano. Na época em que Jesus nasceu nessa terra, né, no ano 1, os romanos dominavam aquela região de Israel. Os romanos dominavam, então os israelitas moravam ali, mas tinham que pagar imposto para os romanos. Eram dominados pelos romanos, as leis romanas vigoravam, né? E acontece que quando os judeus tentaram se levantar contra os romanos no ano 70 depois de Cristo, os romanos reagiram e queimaram o templo, o grande templo, tão especial o templo que eles tinham em Jerusalém. E depois, no ano 134, de novo tentaram se libertar do jugo romano. E o que aconteceu? O imperador romano na época, o imperador Adriano, mandou expulsar todos os judeus da sua própria terra. Isso ficou conhecido como diáspora. Então, gente, isso foi no século II da nossa era, século II, ano 134. Eles foram expulsos da sua própria terra. E para onde foram? Para os outros países, para as nações vizinhas, para os outros povos. E uma coisa que acontece com todos os povos, lembra que a gente estudava os assírios? A técnica dos assírios era misturar os povos para eles perderem sua cultura, sua religião, perderem toda a sua identidade. Acontece que os judeus se mudaram para vários locais diferentes e eles não perderam a sua cultura, não perderam a sua fé e não perderam a Torá e não perderam sua identidade como povo de Deus. Os sociólogos dizem que em 100 anos em outra terra, eles acabam se misturando e acabam perdendo as suas tradições, sua cultura. Mas o povo judeu não. Ele conseguiu manter. Por quê? Porque é um milagre de Deus.
E Deus tinha dito lá para Isaías, o livro de Isaías foi escrito mais ou menos no ano 740 a.C. E no livro de Isaías tem uma promessa muito linda, que diz assim, Isaías 66:8. Pode um país nascer em um dia? Uma nação aparecer em um instante? Tão logo Sião entrou em trabalho de parto, deu à luz seus filhos. Essa profecia, na época de Isaías, podia parecer bastante estranha. Mas, quando o povo de Israel foi todo espalhado pelo planeta, e agora eles estavam longe da sua terra, eles confiaram nessa promessa, que um dia Deus ia fazer voltar eles a ter a terra deles, o país, o território deles. E esse dia, gente, demorou bastante, quase 2000 anos, mas chegou, tá? Quando chegou? Chegou depois da Segunda Guerra Mundial, justamente depois de terem sofrido tanto na Segunda Guerra Mundial, é que chegou esse dia maravilhoso. Durante todo esse tempo, desde o ano 134 depois de Cristo até 1947, a terra de Israel foi habitada por muitos povos que moraram ali. E finalmente, no final, ali no século XIX, França e Inglaterra que dominavam naquela região, tá? Dentro daquele imperialismo que a gente também falou já. E então nós vamos ter, depois da guerra, muitos judeus querendo voltar para Israel. Só que a Inglaterra restringia, não deixava voltar muito. Ele permitia 1.500 por mês só. E tinha milhares de refugiados na Europa inteira. E essas pessoas, depois de ter passado pelos horrores da guerra, elas só queriam voltar para a terra de Israel. Só que a terra de Israel não estava boa. A terra de Israel, boa parte dela é deserto. Lá tinha malária, lá tudo meio rudimentar, muito complicado também para voltar para lá. Mas eles queriam voltar. Então, olha só como Deus faz as coisas na sua soberania. Em novembro de 1947, a ONU, reunida, juntou os países para decidir sobre formar um território, formar um país chamado Israel. Só que naquela região habitavam árabes também. Esses árabes levaram o nome de palestinos, mas na realidade era um povo árabe. Palestinos porque foi o nome que eles deram, depois que os romanos expulsaram os judeus, eles quiseram dar o nome para lá de Filistina, PH, que acabou virando Palestina, só para fazer os judeus se sentirem mal, porque os filisteus eram um povo que no passado havia sido muito inimigo de Israel. Então acontece que os árabes que moravam na região se autodenominavam então palestinos. E a ONU então propôs o seguinte: nós vamos dividir esse território, uma parte vai ficar para os palestinos, os árabes, né? E outra parte vai ficar para Israel. Vão ser 2 países. Israel disse: tô dentro. Mesmo que o país ficou bem pequenininho e meio recortado, um pedaço Israel, um pedaço Palestina, um pedaço Israel, um pedaço Palestina, que é um lugar bem estreito, né? E aí o que acontece? Os palestinos disseram: não, nós queremos tudo, ou nada. Não aceitaram a formação do Estado palestino em 1947. Israel aceitou e houve votação, inclusive teve Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele que presidiu a mesa de reuniões naquele dia, dando também o seu voto a favor de Israel. E isso foi muito importante para o Brasil, porque os que abençoam Israel são abençoados, né? Já diz lá em Gênesis 12, 1 e 2, quando Deus falou com Abraão. Então, foi decidido isso. E o dia marcado, então, para a independência de Israel, ou seja, para a formação do território de Israel, foi marcado 14 de maio de 1948. Israel é declarado uma nação independente com território. Agora eles tinham o território de volta. Bem menor, muito menor, mas estavam felizes por ter. Israel, então, se organizou ali naquele território. Acontece que isso foi dia 14 de maio de 1948. Dia 15 de maio de 1948, um dia depois da independência de Israel, o que vai acontecer? 5 nações vizinhas fizeram guerra contra Israel.
e eles tinham 40 milhões de soldados. Israel, recém-formado, tinha 600 mil soldados e teve que lutar contra 40 milhões. Gente, inacreditável. Eles venceram. Israel venceu. Conseguiu vencer em todas as frentes. Só não venceu em Jerusalém. E aumentou o seu território ainda. Em 75% aumentou seu território. Olha só. Isso foi o poder de Deus. Existem muitos que contam as coisas que aconteceram nessa guerra. Realmente os anjos de Deus ajudaram nessa guerra para Israel. E tá. Depois disso, continuaram os árabes, porque Israel é um país democrático e ao seu redor, um lado tem o mar Mediterrâneo, mas ao seu redor tem 22 países árabes, onde que é bem complicado. A maioria tem aquela religião muçulmana, onde que eles são muito contra Israel. Então tem 22 inimigos ao redor. E esses inimigos se organizaram para fazer atos terroristas contra Israel, né? Não o país em si, mas grupos do país, né? Fazendo atos terroristas. E em 1967 fizeram de novo uma guerra contra Israel. E essa guerra ficou conhecida como Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, 5 a 10 de junho de 1967, 7 países árabes contra Israel. De novo, Israel venceu e ainda ampliou seu território. Aí a ONU exigiu que Israel devolvesse os territórios que tinha pego na guerra. Israel disse assim: devolvo, mas eu devolvo com uma condição, que os meus vizinhos, os países vizinhos, reconheçam a existência de Israel como um país também. Os países vizinhos não quiseram, eles não reconhecem Israel. Então, Israel também não devolveu os territórios. Bem, e assim os conflitos continuam, né? Os conflitos continuam. Inclusive agora tivemos, né, aquela situação lá no Líbano, e claro, não foi Israel que fez aquela explosão, mas Israel e Líbano têm as relações diplomáticas cortadas, mas Israel ofereceu ajuda médica, pedindo que mandassem os enfermos lá, todos os que sofreram com esses bombardeios, para os hospitais de Israel, que Israel queria tratar dessas pessoas. O Líbano se negou. Inclusive, a Tel Aviv, é uma cidade bem importante de Israel, Tel Aviv iluminou toda a prefeitura com a bandeira do Líbano, mesmo que está com as relações diplomáticas cortadas, se colocando junto com o Líbano nessa hora tão difícil, né? Mas então, assim continua a situação. Ali é sempre muito tensa, né? Sempre tendo foguetes, mísseis, alguma coisa acontecendo. Eu me lembro que em 2012, um repórter resolveu entrevistar um desses que estavam atirando muitos foguetes contra Israel. E acontece que esses foguetes caíam no deserto, caíam no mar, e o repórter entrevistou e disse: escuta, o que acontece com vocês vocês não têm mira? Os foguetes caem sempre em lugares onde não tem gente. Ele disse: nossa mira é perfeita. Acontece que o Deus deles desvia os foguetes. Já pensou? Realmente, gente, a existência de Israel é um milagre. É um milagre porque é Deus que sustenta Israel. Porque de outra forma, um país tão pequenininho, e quando eles chegaram lá, naquelas condições de deserto, malária, pântano, difícil, eles foram usando tecnologias e hoje o deserto floresce e eles têm alta tecnologia que exportam para o mundo todo. Muitas das nossas tecnologias hoje vêm de Israel, olha só. E é a mão de Deus. E a Bíblia diz que a gente deve orar pela paz de Jerusalém, né? E também a Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar ali mesmo em Israel, lá no Monte das Oliveiras, ele vai voltar, né? E ele vai reinar sobre toda a terra a partir de Jerusalém. E aí sim vai ter justiça e vai ter paz nesse mundo. E nós esperamos esse dia maravilhoso, né? Desejo a vocês uma ótima semana de estudos. Tchau!